Será que está na hora de comprar Bitcoin ou será que está na hora de vender Bitcoin? Se você quiser saber todas as informações importantes que poderiam estar impactando no preço, fica comigo até o final desse vídeo que você vai ficar por dentro de tudo. Já compartilhando minha tela com vocês, hoje tivemos uma bela recuperação dos preços e a maior parte disso acaba acontecendo pelo simples fato que tivemos notícias muito importantes, sendo dentre elas, a mais importante foi simplesmente porque tivemos uma expectativa reduzida para as tarifas que seriam aplicadas no dia 2 de abril. As autoridades da administração de Trump acabaram indicando que nem todas as tarifas prometidas estarão entrando em vigor nessa data. Então o mercado já reagiu muito bem a esse tipo de notícia, porque a teoria era que a situação só estaria piorando e que as tarifas estariam trazendo mais inflação. E com essa inflação mais alta, ficaria mais complicado para ver a taxa de juros diminuindo. Mas com esse tipo de notícia o mercado reagiu muito bem e não foi à toa que o mercado tradicional teve uma bela movimentação de alta e o mercado de criptomoedas acabou acompanhando também. Mas dentro dessa notícia também que acabou saindo, o mercado financeiro ele acabou reagindo positivamente também, porque quando estamos falando sobre movimentações futuras, a parte mais importante que nós temos que estar nos concentrando também é olhar o calendário econômico. E vejam só comigo, as próximas grandes notícias estarão acontecendo no dia 27, que vai ser na quinta-feira, e nós teremos também no dia 28. Dia 27 vai ser o PIB. E o PIB ele é muito importante de ser olhado pelo simples fato que quando estamos em uma recessão oficialmente, precisamos ter uma queda consecutiva no PIB, ou seja, previamente estava em 3% e o consenso é que caia para 2,3%. Então qualquer movimentação que estiver em 2,3% ou acima disso vai ser tranquilo porque o mercado já precificou. Porém, se viesse muito abaixo dessa porcentagem aqui, já seria negativo para o mercado, porque quer dizer que o mercado está desacelerando e isso daí poderia ser uma possível recessão. Então, temos que ficar de olho e dependendo desse resultado, vai estar sacudindo o mercado também. Fora isso, como eu disse para vocês, na sexta-feira também, dia 28 de março, teremos o Core IPCE. Isso daqui é um dos dados que o Jerome Powell acabou mencionando nos últimos discursos do FOMC e ele também estava falando bastante sobre quantas pessoas estavam ganhando e quanto que elas estavam gastando, até porque isso daí serão uns dados que vão estar também nos trazendo uma certa clareza para saber se os dados que foram passados na quinta-feira estão fazendo sentido ou não. Não se esqueçam que na parte do PIB, no cálculo dele, quase 70% dele vem de consumo. Então, por isso que é muito importante saber quanto que as pessoas estão gastando de dinheiro e se elas estão com a perspectiva de ganhar mais dinheiro para saber se elas terão como consumir mais ou não. Então, isso acaba repercutindo diretamente no PIB do mercado. Mas, apesar dessa grande notícia que nós tivemos aqui, que a quantidade de tarifas poderia ser menor do que imaginávamos, a incerteza ainda persiste. Apesar dessa reação positiva que nós tivemos no mercado, os comentários de Trump sobre mais tarifas a caminho geraram novas dúvidas. Isso daqui é a próxima notícia que eu estou mostrando aqui agora para vocês, onde que Trump está mais uma vez ameaçando qualquer país que está comprando petróleo de Venezuela, ameaçando com mais 25% de tarifas. Então, de um certo lado, ele está assoprando, mas do outro lado também ele está botando mais lenha dentro dessa fogueira. Então, é por isso que sempre temos que ficar atento a todas as notícias macroeconômicas e também acompanhar sempre esse calendário econômico, porque com isso daí teremos muito mais clareza dos possíveis movimentos do mercado. Fora isso daí, gostaria de estar mostrando para vocês, como acabei mencionando, para vocês que já vêm me seguindo essas últimas informações, marcamos um fundo aqui no SP500 em 5.500 dólares e para ver uma bela performance do mercado de criptomoedas, precisamos ter o SP500 pelo menos aqui acima de 6.000 dólares e nesse exato momento ele está em 5.767. Então tivemos uma bela recuperação do mercado, gostei bastante dessa movimentação de alta aqui no tempo gráfico semanal, porém ainda temos que reintegrar pelo menos ali acima de 5.800 e ter uma consolidação para acreditar que isso não foi só o famoso pulo do gato. E também no Nasdaq tivemos uma boa movimentação, só que aqui já tivemos uma recuperação mais bonita.
O equivalente de 6 mil dólares no Nasdaq, para mim, é uma consolidação acima do grande número redondo, que seria de 20 mil dólares. Então, estou gostando bastante dessa movimentação do mercado, está sendo muito positivo. Além disso, temos que olhar sempre os dados dos contratos de opções. Esses dados são muito importantes porque quando falamos sobre movimentações do institucional, ou seja, o smart money, eles têm muito costume de estar operando com contratos de opções. Como vocês devem saber, dentro do mercado cripto tem 3 grandes mercados, que é operações de trade, pools de liquidez, mais conhecido também como DeFi, e nós temos os contratos de opções. Então, para todo mundo que quer ter um tipo de proteção dentro do mundo do smart money, eles acabam utilizando sempre esses contratos. E no final do mês, que será daqui a 4 dias, no dia 28 de março, ainda de liquidez em aberto, nós temos mais de 12 bilhões de dólares que estão em aberto. Então, o que eu acabei fazendo? Eu acabei tirando esses valores de barra para pegar só os valores intrínsecos. E aqui, como vocês podem ver, nós temos o Max Pin Price em 85 mil dólares. Aí você deve estar se questionando, que diabo que quer dizer isso daqui? Quer dizer que se no dia 28 de março pela manhã o preço do Bitcoin estiver em 85 mil dólares, quer dizer que as pessoas que estão operando, apostando na alta e apostando na baixa, eles vão estar perdendo o máximo de dinheiro. Ou seja, isso daqui seria um viés para que no dia 28 de março o preço do Bitcoin esteja em 85 mil dólares. Desse jeito, todo mundo que acabou especulando nesse mercado acabou tomando um fumo, e é isso que o Smart Money quer fazer. Porque a partir do momento que o próprio Smart Money vai atrás da liquidez das pessoas, eles precisam estar ganhando dinheiro. Então, sempre ficar de olho também nesses contratos de opções, porque é muito importante. Fora isso daqui, eu gostaria de estar falando um pouco também sobre a movimentação do Bitcoin, que tivemos uma movimentação muito interessante que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Como vocês podem ver, no final de semana para cá, já tivemos uma bela movimentação de alta aqui. Só que, vamos lá, por que isso daqui está chamando muito a minha atenção? Porque a partir do momento onde que nós temos o começo de uma movimentação, onde que tivemos um rompimento desse grande bloco que eu havia desenhado para vocês, quer dizer que o mercado ficou otimista e o preço está subindo. Porém, o preço está subindo, mas ele está coincidindo com aquela análise que eu falei para vocês, onde que nós estamos aqui dentro da zona de RLZ. O que é a zona de RLZ? É entre os 618 e 786 da retração de Fibonacci. Mas isso daqui é uma retração de Fibonacci para short. Ou seja, em uma tendência de queda que nós estamos aqui no tempo gráfico semanal, quando eu boto aqui no tempo gráfico diário, ainda seria provável para que o preço do Bitcoin fosse visitar essa zona para estar vindo fazer o quê? Para estar buscando um termo que eu ensinei para vocês na semana passada, chamado de Previous Weekly High, que é o ponto mais alto que nós tivemos na semana passada. E esse tipo de movimentação aqui, ele é muito interessante. Por quê? Hoje eu estou gravando isso daqui para vocês, é na segunda-feira. Mas lembra que eu falei para vocês que na quinta-feira e na sexta-feira teremos notícias muito importantes? Ou seja, uma das possibilidades que nós podemos ter é que o preço do Bitcoin veio subir para vir estar captando a liquidez de todo mundo que veio especular no short do mercado, veio recarregar suas energias, porque mais uma vez Reloading Zone, quer dizer RLZ, ele veio recarregar, pode estar caindo até o dia 28 para 85 mil dólares e depois ele vai continuar naquela movimentação que estávamos comentando sobre na semana passada, que seria o preço do Bitcoin poderia vir nessa região, depois ele ia despencar para vir pegar o quê? O Previous Weekly, só que dessa vez seria o Low, que está localizado em 76.500 dólares. Então, com esse tipo de movimentação que nós tivemos, ainda faz sentido para que pudéssemos ter esse tipo de movimentação. Permanecemos exatamente com o mesmo tipo de narrativa. Então, não estou descartando essa hipótese. Então, aqui são duas possibilidades. Eu acabei abrindo um short, como eu falei para vocês, dentro dessa região, mas esse tipo de short também não deixa de ser uma proteção. Porque, como vocês sabem, eu estou comprado dentro do Bitcoin, mas a partir do momento que temos uma indecisão de se o mercado vai retomar essa alta ou não, o que eu acabo fazendo? Eu acabo abrindo esse famoso hedge, que é uma proteção de portfólio para meu gerenciamento de risco, para que, caso o mercado suba,
meu stop loss será ativado, assim minha posição de short vai ser cancelada e eu vou estar lucrando com a confirmação de tendência de alta. Porém, se realmente o preço vier dentro dessa zona que estávamos falando sobre, para vir pegar o previous weekly low, aí será muito bom, porque eu estarei lucrando com essa queda, poderei encerrar minha operação aqui realizando o meu lucro e depois, quando o preço acabar mostrando uma reversão de tendência, ou seja, saindo de uma tendência de baixa e voltar para uma tendência de alta, a minha posição comprada vai estar voltando a me trazer lucro. Então, isso daqui é o momento ideal para estar abrindo uma proteção. Até porque se você apostou numa alta e aqui você está apostando na baixa, mesmo que o preço acabe confirmando uma tendência de alta, você vai sair no 0 a 0, porque que você está apostando praticamente a mesma quantidade na alta e você está apostando a mesma quantidade na baixa, então acaba saindo no 0 a 0. Isso daí é um motivo de movimentação muito interessante. E por que eu acabei falando para vocês sobre essa movimentação que aconteceu no final de semana e que agora nós estamos vindo buscar liquidez antes da notícia? Isso daqui só me relembra um ponto muito importante que nós acabamos tendo, que foi no dia 11 de março. No dia 11 de março tivemos o CPI. Para vocês que vão parar para lembrar, vejam só. Dia 11 foi o JOLTS, mas no dia 12 tivemos o grande CPI. E aqui o resultado foi muito positivo, como vocês devem lembrar. De 3% acabou caindo para 2,8%, mas vejam só a movimentação que aconteceu logo antes. O preço estava caindo. No dia 10 ele praticamente marcou o fundo. No dia 11 ele veio, cravou toda a liquidez de todo mundo que havia se posicionado nessa movimentação e no mesmo dia ele acabou reintegrando. E como vocês podem ver, isso daqui foi um dia antes da grande notícia positiva estar aparecendo e logo depois tivemos uma tendência de alta. Já aqui tivemos uma movimentação parecida que foi do dia 19, que foi a FOMC. Foi uma reunião positiva e vejam só, estávamos em uma tendência de alta. No dia 18 de março, mais uma vez ele veio captar liquidez para tirar todo mundo que estava apostando na alta nessa movimentação. E veja só que no dia da notícia também tivemos uma bela pernada de alta. Isso daqui me faz lembrar muito o tipo de movimentação que nós enxergamos no final do ano passado, que foi entre o dia 17 e 18 de dezembro, que foi também um FOMC. Vejam só. Cadê? Ele está localizado aqui. 17 e 18 de setembro. Pronto, aqui. Aqui estávamos indo em direção to the moon. As pessoas estavam muito apostando na alta, o mercado super eufórico, estávamos fazendo topos e fundos ascendentes e vejam só que interessante. No dia 15 tivemos alta, no dia 16 tivemos alta, no dia 17 marcamos esse topo com um corpo bem pequeno no candle e no dia que recebemos as notícias falando que provavelmente não teríamos mais tantos cortes como estávamos precificando para o ano de 2025. Antes estava precificado para que tivéssemos 4 cortes na taxa de juros. De repente o Fed acabou jogando banho de água fria na gente e acabou reduzindo somente para 2 cortes. Então, mais uma vez, veio captar toda a liquidez que tinha para captar e logo depois eles já sabiam que a notícia ia acabar aparecendo e o preço reverteu. Então aqui agora isso me faz ficar com a pulga atrás da orelha. Será que eles estão vindo pegar essa liquidez de todo mundo que se posicionou aqui para depois o preço reverter? Isso não deixa de ser uma possibilidade. Até porque, como eu falei para vocês, as notícias que nós teremos aqui na quinta e na sexta-feira serão muito importantes. Então fiquem de olho e não acabem especulando de um jeito que você não consiga ter um gerenciamento de risco bom o suficiente. E além disso, gostaria de estar olhando um ponto muito importante com vocês aqui, que é em relação à movimentação que nós temos no preço do Bitcoin. Como eu já mostrei para vocês, o preço do Bitcoin acaba coincidindo muito com os ETFs. Quando temos muitas compras nos ETFs, o preço do Bitcoin sobe. Quando temos mais vendas do que compras no Bitcoin, pela via dos ETFs, o preço começa a despencar. Tivemos uma movimentação de alta no Bitcoin, como vocês perceberam, porém o volume comprador está cada vez mais fraco. Então será que ele vai se manter ou será que vai reverter para uma queda? Isso não tem como precificar, então temos que ficar de olho, porque quando o volume está se esgotando, pode ser mais um sinal que o mercado poderia reverter, ou seja, sair de uma tendência de alta e ir para uma tendência de baixa. Mas, apesar disso,
No tempo gráfico semanal, o RSI acaba nos mostrando que ele está no começo de um breakout, ele está explodindo para cima, mas até então ele só está acima de sua zona neutra, que é de 50. Enquanto ele não cruzar a linha amarela, ainda podemos esperar para ter um possível viés de tendência de alta. E como vocês sabem, um dos indicadores mais importantes que nós temos é o High Block, para saber onde estão os maiores picos de liquidez. Então aqui eu estou olhando Bitcoin nos 7 últimos dias para ver como é que o mercado acabou se posicionando. E o que vocês podem ver é, quando nós temos grandes picos de liquidez, como é que eu sei? Porque nós temos um amarelo muito grande. Quanto mais amarelo, quanto mais liquidez tem ali. Quando temos um ponto amarelo assim, nesse caso temos 2, quer dizer que temos muitas pessoas que estão alavancando dentro desse mercado. Aqui eles estão englobando a quantidade de pessoas que estão nos contratos derivativos e o tamanho da alavancagem para saber aonde estão os maiores picos de liquidez. E até então nós temos um pico em 82.700 dólares e nós temos outro pico ali em 81 mil dólares. Isso daqui, como vocês sabem, é um imã. Para quê? Para vir possivelmente retestar esses valores para vindo squeeze as pessoas que estão longando. Porque quanto mais amarelo nós tivermos abaixo do preço atual, quer dizer que nós temos pessoas que estão querendo alavancar apostando na alta. E como vocês sabem, o Smart Money acaba indo 8 a cada 10 vezes para estar buscando essa liquidez. Mostrei para vocês nos 7 últimos dias, agora eu vou estar mostrando no mensal para vocês. No mensal, veja como estão os picos de liquidez. 76 mil dólares, que está coincidindo muito bem com o que eu falei, vejam só. O previous weekly low, 76.500 dólares. Aqui, no último mês, temos liquidez acumulada nesse pico. É o maior pico que nós temos. Quando paramos para ver a liquidez nos 3 últimos meses, vejam só. Captamos uma primeira vez com aquele fundo de 76.500, porém ainda estamos com alguns bilhões de dólares que estão esperando aqui na zona de 75 mil dólares. Então, a liquidez, o High Block está nos mostrando que ainda é uma possibilidade a estar pensando sobre. Não é para estar descartando isso, até porque, com tudo que nós estamos tendo agora, a alta está meio que nítida. E a partir do momento onde que alguma coisa está nítido demais, eu sempre acabo ficando com o pé atrás para tentar avaliar todos os tipos de viés positivo e negativo e de acordo com isso acabo montando uma estratégia para saber o que está fazendo mais sentido. E vejam só que no tempo gráfico de 6 meses, nós também estamos vendo aqui um acúmulo de liquidez. Então eu estarei acompanhando essa semana para ver se nós temos qualquer tipo de novidade ou não, mas até então o que mais está fazendo sentido nesse mercado num tempo gráfico maior é para que continuamos em uma tendência de queda. Por quê? Tivemos uma bela movimentação de queda, o preço veio fazer um pullback, que é essa mini correção, para provavelmente os preços estarem caindo. Então teremos que olhar atentivamente o cenário macroeconômico, ver todas essas notícias e olhar também o price action para ver qual será a maior probabilidade para a próxima movimentação. Sem esquecer que no curto tempo gráfico estamos vendo uma recuperação. Se vocês pararem para ver aqui no tempo gráfico de 4 horas comigo, o RSI está mostrando uma tendência nítida de reversão, porém está somente no de 4 horas. No tempo gráfico diário ainda não temos uma bela movimentação confirmada, porque estamos em um começo aqui, porém o RSI está em 52 indo em direção de 53 e isso não é o suficiente para conseguirmos ver uma confirmação de reversão de tendência, certo? Então é isso aí, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Para você que gostou, deixa um like e já bote para estar me seguindo para não perder os futuros conteúdos, beleza? Boa noite para vocês, tamo junto e até a próxima.